para nossa aula de português? Página 37, livro 5. Acento agudo ou circunflexo. Nós vamos relembrar sobre os acentos, certo? O acento agudo indica que a vogal é forte, o seu som é aberto. E o circunflexo indica que a vogal é usada nas vogais A, E, O, quando o som é fechado. Então, é usado nas vogais A, E, O, quando o som é fechado. Então, vamos lá, ó. Preencha as lacunas utilizando as palavras do quadro: agudo, avô, avó e circunflexo. Este é seu Jorge, ele é o da Rita. A palavra avô é escrito com acento o quê? Aí você vai me dizer. A dona Josefina, ela é a da Rita. A palavra avó é escrita com acento, aí você vai me dizer também. Vamos lá, página 38. Rita estava escrevendo um e-mail para os seus avós. Porém, ela não sabia como colocar o acento agudo usando a tecla do computador. Leia o texto de Rita e, usando o lápis colorido, acentue as palavras que têm acento agudo. Então, você vai ler esse texto aqui da Rita e vai colocar a acentuação no lápis colorido. Ajude Rita a descobrir qual é a tecla do acento agudo. Observe o teclado e depois circule a tecla que traz o acento agudo. Então, aqui, ó, é o teclado do computador. Então, você vai observar, se você tem computador, notebook em casa, ou até mesmo no celular não dá. Mas o computador, notebook, eu acho que o tablet também dá. Aí você vai conseguir observar a tecla do computador. Aí você vai achar o acento agudo lá. Ele tá, os dois acentinhos, um agudo pra cá e o agudo pra lá, tá? Vamos lá. No quadro, pinte as palavras que têm acento agudo e copie as que têm acento circunflexo. Então, as palavras que têm acento agudo aqui nesse quadro você vai pintar e as que têm acento circunflexo você vai escrever com letra cursiva aqui embaixo, tá bom? Continuando. Página 40. Preencha o quadro do acento circunflexo. Nas verticais, sucessor do número 2, o mesmo que neném, anda sobre trilhos, é veloz e transporta muitos passageiros. Traje de banho feminino usado nas praias. Aí aqui embaixo, fruta na horizontal, fruta do pessegueiro, crianças que crescem juntas no útero da mãe, masculino de marquesa, pai do pai ou da mãe. Aí você vai me dizer aqui, tá bom? Você vai completando aqui as charadinhas. Escreva o nome de cada figura, depois pinte somente os nomes escritos com acento agudo. Então aqui você vai pintar, vai escrever o nome de todas as figuras e pintar somente aquelas que têm um acento agudo. Encaixe nos quadrinhos somente uma palavra de cada grupo. Atenção, só podem ser palavras que tenham acento agudo. Então aqui, ó, o primeiro grupo, papão, lápis e prato. Qual que é a palavra desse primeiro grupo aqui que tem acento agudo? Aí você vai vir e vai encaixar aqui na palavra cruzada, tá bom? Página 42. Começo de ano, volta às aulas. Imagine que você está em uma sala de aula na qual não conhece ninguém. Pensa aí nessa situação. Leia o trecho do texto. Aí aqui tem um texto chamado Uma Lição Inesperada. Ele é um trecho só, ele não é um texto inteiro, é só uma parte que foi retirada do texto. Aí tá falando assim, ó, lembrando que quando vamos fazer a leitura de um texto, nós temos que ler quantas vezes? 3 vezes, para que a gente consiga compreender a história, tá bom? Qual é o nome do personagem principal do texto? Em que local a história acontece?
Pinte no texto 6 palavras terminadas com a letra O e pronunciadas com o som de U. Então, você vai procurar, ó, eu vou dar um exemplo aqui, ó, uma possível palavra que você pode encontrar aqui, ó. No texto, a palavra tem que ser O e pronunciada tem que parecer o som de U. É último ou último. Dependendo de como a pessoa fala, o som do último pode parecer O ou U, certo? Entenderam? Então, ó, uma palavra, já uma dica. Último ou último. O correto é último, mas ela dá para confundir com o som do U também, tá? Aí, vamos lá. Página 43. Observe o quadro e circule a letra correta para completar a palavra. Então, aqui, ó, já tem um exemplo do caju. Caju ou cajô. Cajô não é, né, gente? Então, é caju. Opa. Observe a palavra. Aí nós temos uma palavra aqui. Qual letra poderá ser colocada no lugar do ponto de interrogação? O ou U? Aí vai ficar o seu critério. Pense no sentido dessa palavra. Ela é igual ou ela muda quando trocamos o O pelo U? Então, quando a gente faz a troca do O pelo U aqui, fica a mesma coisa? Aí você vai me dizer. Você deve procurar em jornais e revistas 3 palavrinhas com O ou U e depois recortá-las e trazê-las para a próxima aula. Aí aqui, ó, no texto A Lição Inesperada, Lilico passa por uma situação complicada e é inserido em uma classe que não conhece ninguém. Isso já aconteceu com você? Se aconteceu, conte nas linhas como foi essa situação. Gente, ó, essa palavra aqui, ó, esse daqui, vocês não precisam recortar. Vem aqui no texto do Lilico, e procura as palavras, tá bom? Você só grifa a palavra com marca-texto, tá? Grifa as palavras que vocês encontrou, que nós vamos fazer depois uma coisa com essas palavras. A crônica é uma narração curta de uma linguagem simples em jornais e revistas. Ela é escrita, geralmente por um mesmo autor, e publicada em uma seção própria, na qual são relatados fatos do cotidiano e outros assuntos relacionados à arte, esportes, ciências e entre outros. Alguns adultos são tão engraçados. Aí aqui, ó, é um texto que ele foi adaptado para que possamos usar com fins didáticos, fins pedagógicos, certo? Para usar aqui na sala de aula. Vocabulário. Gato no texto é uma ligação elétrica ilegal, furto de energia. Quem nunca ouviu falar um gato na energia elétrica ou um gato na TV? Então, gato é uma prática ilegal, tá bom? Aí aqui no texto está falando algumas situações que eu gostaria de conversar com vocês sobre essas situações que fala aqui no texto, lá no chat, tá bom? Então vamos lá, ó. O que você achou da situação apresentada no texto? Você concorda com a menina? Compartilhe suas ideias com o professor e colegas de sala, que é o que nós vamos fazer. Segundo o texto, por que os adultos são tão engraçados? Do que certos adultos reclamam e continuam fazendo errado. E segundo a menina do texto, os adultos não podem esquecer várias regras de como praticar o respeito às pessoas e à natureza. Escreva quais regras você considera bem importantes. Aqui, ó, acentue as palavras com acento agudo ou circunflexo, se necessário. Então, você vai acentuar as palavras aqui, ó, desse caminho aqui. Agora, pinte de amarelo o caminho em que todas as palavras são acentuadas com acento agudo. Então, acento agudo, pinta o caminho de amarelo. E de laranja, o caminho
no qual todas as palavras são acentuadas com acento circunflexo. Depois escolha 5 palavras para formar uma frase. As palavras que vocês pesquisaram aqui, ó, que vocês vão pesquisar aqui no texto, a professora vai pedir para vocês fazerem a escrita dessas palavras no caderno de vocês. Então, pesquise as palavras aqui no texto e faça a escrita no caderno. Coloca o cabeçalho, que tá aqui, ó, vou até deixar espaço para vocês verem. Coloca o cabeçalho e faça a escrita. Então é isso, crianças, vocês vão pegar as palavras, vão formar uma frase, deixar a frase no caderno, tá bom? É isso, meus amores. Um beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.